Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, presta atenção nessa frase, perante cuja face estou. Irmãos, esse é o Deus, o homem que Deus usa, antes de ir diante dos homens, antes de subir num púlpito, antes de fazer missões, antes de falar ao povo, é um homem que passa tempo diante de Deus. Homens de Deus são homens que se põem de joelhos, homens de oração. O que aconteceu com a oração nesse século? Porque a oração se divorciou da teologia, se divorciou da pregação, se divorciou da doutrina. Só se fala em doutrina, só se fala em PhD. Onde foi parar a oração? É por isso que os nossos púlpitos têm cabeças gordas e corações vazios. É por isso que a mensagem impressiona os ouvidos, mas não toca o coração, não transforma vidas, não salva pecadores. Porque a nossa geração de pregadores não são homens de oração, e falar de oração nesse tempo é legalismo. Mas veja os nossos pais, veja os puritanos, veja os reformadores, veja Edwards, veja Spurgeon, veja Lloyd Jones. Todos eram homens de oração. Comece por Moisés, sobe no Monte Sinai, fica 40 dias na presença de Deus. Sabe quando isso dá em hora? 960 horas na presença de Deus. Olhe para Josué, um homem que se colocava de joelhos. Olhe para Jeremias, não só se colocava de joelhos, mas era um profeta em lágrimas. A Bíblia diz que Deus ia matar o povo de Israel, e Moisés se coloca com o rosto em terra e roga. O hebraico diz que se contorcia. Deus então aplaca a sua ira em resposta à oração de Moisés. Veja Isaías, veja João Batista, e veio a palavra de João Batista quando estava no deserto, fazendo um severo jejum em oração. A Bíblia diz que Jesus ia ao monte e passava a noite inteira orando, e muitas vezes os seus discípulos estavam com ele. O homem que Deus usa é um homem de oração. A A.W. Tozer diz que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. Um homem que quer algo de Deus deve gastar muito tempo com ele em oração. Oração não tem sido praticada. A verdade é que os cristãos hoje nem sabem praticar esse ofício, esse elevado exercício. O que é orar, irmão? Orar nada mais é que entrar no santo dos santos. Meu irmão, véu adentro, cortina adentro. Demorou milênios para isso acontecer. O acesso vetado, tinha um véu de 2 toneladas, não podia ser penetrado por ninguém, só o sumo sacerdote uma única vez por ano. Então vem Cristo, verte o seu sangue, paga o preço, e aquele véu de alto a baixo se rasga. Para quê? Agora eu tenho acesso ao Santíssimo. Agora eu posso ir o tempo que eu quiser, aonde eu quiser, do jeito que eu quiser. Veja, Martim Lutero, antes de comparecer diante da dieta de Worms, era onde ia se decidir, o julgamento ele ia ser feito, se ele revogaria ou não os seus escritos, as suas teses. A biografia diz que Lutero passou a noite inteira orando. Alguns dizem que escutou ele brigando literalmente com o diabo, e ele a noite inteira orando, chega diante do seu julgamento e diz: até que eu seja convencido pela palavra de Deus e pela minha consciência, não revogo e não revogarei. Deus me ajude. A noite inteira orando. John Knox, o reformador escocês, meu irmão, meu Deus do céu, meu irmão, quando a Inglaterra estava em guerra com a Escócia, a rainha da Inglaterra diz: eu não temo os exércitos escoceses, eu temo as orações de John Knox. A única maneira de ganhar a batalha era se o dia se estendesse, por se viesse a noite eles perderiam. Então o que Josué diz? Lua, pare-se em Aijalon, sol detém-se em Gibeão, e o dia se estende quase 24 horas, e o texto diz: nunca houve um período assim na terra, que Deus tenha atendido assim um homem. Meu Deus do céu, quantos de vocês têm coragem de dizer: dá-me as almas de Franca, senão eu morro? John Knox orou: dá-me as almas da Escócia, senão eu morro.
David Brainerd dizia: me regozijo na minha necessidade de comer ou vestir, contanto que me dê almas, viverei. Dá almas, porque sem almas eu não posso viver. Hudson Taylor dizia: se eu tivesse 100 vidas, daria todas para a China. A biografia diz que o sol nunca nascia, meu Deus, sem que Hudson Taylor tivesse de joelhos. Susanna Wesley tinha 11 filhos, mas encontrava tempo para se trancar no quarto e passar pelo menos 1 hora em oração com o Senhor. Vamos orar. Todos os evangelistas, homens de Deus que eu conheço, todos os missionários, todos os pregadores, eram homens de oração, todos eles. Savonarola, Lutero, Calvino, Zwinglio, Dwight Lyman Moody, Dave Livingstone, David Brainerd. Precisamos resgatar esse ofício. Vem cá, me diga uma coisa: você precisa de algum PhD para orar? Você precisa de diploma? Você precisa de família? Você precisa de beleza? O que você precisa de orar? Você não tem diploma, você não tem dinheiro, você não tem recursos, mas você sabe se colocar de joelhos. É uma prática, meu irmão, tão fácil que até uma criança pode exercitar, meu irmão. A terra está para conhecer uma igreja que se colocar de joelhos. Não há demônios, não há potestades que resistem uma igreja que ora, uma mulher que clama e chora pelos filhos.